A avaliação na escola exige, entre outras coisas, cautela. Hoje vou falar de avaliação, um tema crucial na educação, mas que parece sofrer de certo esvaziamento de sentido. Inicio esta reflexão lembrando que avaliar, segundo dicionários, é estabelecer uma valia, um valor para algo. Então, quando avaliamos nossos alunos e alunas, atribuímos de alguma forma um valor a eles e a elas. Sabemos que a educação tem sido, desde suas origens, um processo social de transmissão da cultura e que por muito tempo acreditou-se que o ensinar pressupõe aprender, ou seja, que as metodologias que a escola dispõe assegurariam o caminho das aprendizagens dos diferentes alunos. Parte-se assim do princípio de que se alguém comunica e alguém recebe essa comunicação, é preciso controlar neste processo, o que é feito através da avaliação. Ao longo da constituição da escola, como instituição que centraliza a transmissão da cultura para as populações, chegamos aos dias de hoje compreendendo que a avaliação precisa ser formativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem como objetivo perceber os obstáculos e as dificuldades que cada criança enfrenta em seu processo de construção de conhecimentos, reconhecer suas conquistas e potenciais de crescimento sem compará-la a ninguém mais, mas somente a ela mesma e ao seu próprio e peculiar processo. A partir dessa apreciação é que o professor poderá definir o encaminhamento de suas próximas aulas, ciente de que está fazendo o que é melhor para a evolução de cada criança de sua turma. Atualmente, a ideia de um ensino integral e interdisciplinar passou a exigir que a avaliação siga o curso das mudanças e não reduza o desenvolvimento infantil a 2 ou 3 convenções de cores, notas ou conceitos nos boletins. Diante da percepção de que avaliar é um processo profundo e complexo sobre cada criança e que o mundo que a rodeia interfere na sua vida como um todo e inclusive na vida escolar, é que se passou a avaliar a partir de pareceres descritivos, desde a educação infantil e ao longo do ensino fundamental. Contudo, é preciso, entre muitos conhecimentos teóricos, discussões com seus pares e reflexões, cautela para não olharmos a infância como uma evidência, como algo que conhecemos e possuímos plenamente. Não nos esqueçamos, por cautela, que os bárbaros para os gregos eram os incultos, aqueles que não dispunham de uma razão ou das virtudes tal como eles próprios. Desde então, ao longo da história, viemos nos apropriando dos outros, ora como exóticos, ora como incivilizados ou incultos, enfim, atribuindo-lhes qualidades e desqualificações que os distanciam de nós e os tornam alguém diminuído. Por cautela, não devemos esquecer que quem avalia representa a forma positiva de existir, cabendo-lhe descrever o avaliado. Lembremos-nos ainda, e por cautela, que a ideia de civilização se funda na desigualdade que veio abonar a exploração dos nossos semelhantes, sob a marca do selvagem. Para Sartre, somos possuídos pelos outros, na medida em que o outro me modela e captura com o seu olhar, limitando meus desejos e minhas ações. Pensar em avaliar, a meu ver, implica, antes de tudo, em fatalmente pensar a diferença como princípio do existir, em toda a sua inevitável fluidez. Pensar em avaliar implica, assim, em pensar nas inúmeras e até inimagináveis possibilidades de expressão do ser, de seus costumes e culturas. Seria pensar que, ao sermos diferentes e irredutíveis ao mesmo, podemos construir projetos e conjunturas que aumentem a potência de cada um, num entrelaçamento que, entretanto, nunca reduz o outro, aquele que é avaliado. Para Silvio Galo, filósofo da educação, cabe-nos ver os outros como legítimo outro, na medida em que não podemos reduzi-lo a um conceito, sendo que o outro é pura afirmação, pura possibilidade e é com isso a própria condição da vida e da convivência.
O outro, em sua fluidez e plenitude, é aquele que nos ensina a filosofia da diferença, pois sem os outros não somos e apagam-se as possibilidades de sermos. Não quero com esta fala, contudo, parecer que ao avaliar o professor deve ser condescendente, mas desejo reforçar a importância da observação atenta e constante sobre cada aluno e sobre todos. Uma observação fundamentada no pressuposto de que tanto os avanços quanto os retrocessos dos alunos revelam a trajetória de suas aprendizagens, ou seja, o que aprenderam, como aprenderam e o que lhes falta aprender.